Olá, companheiros e companheiras. O Desejo de Perdizes está entrevistando os pré-candidatos e pré-candidatas a vereador indicados pelo DZ. Eu sou Caio Pereira e hoje recebo a Lili. Lili é secretária de organização do Diretório Zonal do PT na Brasilândia Freguesia do Ó e integrante do movimento A Saúde na Brasilândia Pede Socorro, que surgiu nessa pandemia como uma forma de unir a população da região para lidar com a crise do coronavírus. Lili, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, Caio. Lili, começa falando um pouco para a gente da sua trajetória na política e da sua militância. Bom, primeiro assim, né, queria agradecer ao Desejo de Perdiz essa oportunidade da gente estar podendo falar sobre a nossa luta nas periferias de São Paulo, na verdade, especificamente na Brasilândia, na região da Brasilândia onde eu moro, mas é uma luta de todas as periferias em São Paulo, que apareceu durante a pandemia, aí, né, que na verdade escancarou durante a pandemia. Eu, na verdade, assim, eu tenho 58 anos, eu moro, sou filiada ao PT desde 1982, eu moro na Brasilândia desde que eu tinha 8 anos de idade, então, na região da Brasilândia, na verdade, né, em diversos bairros aqui da região, ao longo da minha vida. Eu vim para cá quando eu tinha 8 anos, a minha família é uma família de imigrantes nordestinos, né, que veio em 1962, no ano que eu nasci, para São Paulo, como milhares de imigrantes nordestinos que vieram tentar a vida. E primeiro a gente foi morar na Vila Maria, depois com 8 anos, quando eu tinha 7 para 8 anos, nós nos mudamos para essa região. Então, eu estou aqui há quase 50 anos. A minha entrada no PT foi quando eu tinha 20 anos, em 1982. Um pouco na época, né, da construção do PT, do reforço do PT, das campanhas de filiação, que a juventude, né, e não só eu, mas como milhares de jovens na época, viram no PT a possibilidade de mudar a sua realidade, né, principalmente na periferia, que é uma situação que nós vivemos até hoje. Você vê, em 1982 eu entrei no PT porque eu via no PT a possibilidade da gente conseguir mudar a nossa realidade, e hoje, quase 40 anos depois, nós estamos aqui na luta, no movimento A Saúde na Brasilândia Pede Socorro, para novamente nessa luta de mudar a nossa realidade que nós vivemos aqui. Então, aí, ao longo desses 40 anos, eu fiz muita coisa. A gente teve movimento de moradia aqui na região, aliás, que ainda existe, mas muito forte. A gente fez ocupação de terra, com centenas de famílias. Já tivemos uma luta muito grande, por exemplo, na questão da saúde. Durante todos esses anos, a discussão da saúde pautou a nossa vida aqui na região. Eu fui do Conselho Participativo mais recentemente, em 2016, na gestão do Haddad, fui coordenadora, inclusive, durante um tempo do Conselho Participativo, e sempre nessa luta de melhorar a situação, né, do bairro que você vive, mas, na verdade, melhorar a situação dos trabalhadores e do povo no Brasil inteiro, né, nas periferias de São Paulo, mas que são lutas que nós sabemos que não são lutas só pontuais numa região, mas são lutas de todo o povo, dos trabalhadores em todos os lugares. Então, é um pouco isso a minha trajetória, né? Uma trajetória como dezenas de companheiros, que hoje, inclusive, alguns estão na minha campanha, dessa luta constante, né, para mudar a situação que o povo vive em São Paulo. Então, esse sempre foi o foco da minha militância, e o foco na construção do partido, do PT, então, é isso. E o foco como você disse, o foco na construção do partido, a luta constante na sociedade, a luta de classe, né, que a gente está sempre vivendo, é o que te mantém hoje mais, vamos dizer assim, o que mais te vincula ao PT, então, seria isso, né, essa questão da luta de classes, da luta constante que nunca para, e o PT, portanto, é um instrumento para essa luta, né? Ah, sim, claro. Desde muito jovem, né? Não é à toa que eu me filiei ao PT como um primeiro passo na minha militância política. O primeiro passo que eu dei
quando eu saí para fazer a militância, foi me filiar ao partido, eu acho que eu compreendi desde lá atrás a necessidade da classe trabalhadora construir um partido, né? A importância que tinha a luta política, né? Perceber que a luta pelas reivindicações passa pela luta política, passa por construir um partido, passa pela emancipação dos trabalhadores, né? Então, a construção do partido tem a ver com isso. Hoje, por exemplo, quando nós discutimos a defesa do partido, que nós vimos os ataques que nós temos. Aliás, a gente sofre ataque desde 1900, pelo menos desde a fundação do PT. Não é novidade para nós, militantes do partido, os ataques que nós temos sofrido. Em geral, da burguesia, das elites, dos grandes meios de comunicação. Então, para nós, essa luta é constante. E agora, nesse momento, né, eu digo nesse momento, para mim, desde que o Lula assumiu a presidência, e teve 2 mandatos, e depois a Dilma 2 mandatos, um ataque na linha de tentar destruir o PT mesmo, né? Então, por isso que essa coisa da defesa do partido, nessa campanha eleitoral agora de 2020, municipal, discutindo as questões da periferia, discutindo as questões de São Paulo, não pode faltar a questão da defesa do partido. Então, para mim, a minha campanha, um dos eixos da minha campanha, e eu estou falando isso em todos os lugares e vou continuar falando até o dia 15 de novembro, e espero na Câmara Municipal também ter esse papel de defesa do PT, é isso, passa pela defesa do partido, né? Inclusive, por exemplo, passa pela defesa da candidatura do Gilmar, como o nosso candidato, hoje ele é um pré-candidato, mas eu tenho certeza que vai ser o prefeito de São Paulo o ano que vem. Eu acho que o PT tem essa capacidade, o Gilmar tem essa capacidade, é um pré-candidato, um cara que nós conhecemos há muitos anos também no partido, começou a vida dele desde muito jovem, é um candidato que dialoga muito com a periferia, dialoga muito com os problemas do povo, fala muito sobre isso. A gente costuma dizer que algumas pessoas têm um pé na periferia. Não, o Gilmar é a periferia, no que ela representa das reivindicações, né, no que ela representa das necessidades. Então, eu tenho certeza que vai ser uma candidatura que vai trazer isso, né? Junto com a minha candidatura tem esse objetivo na defesa do PT, e nisso nós estamos juntos, eu e o Gilmar, entendeu? Na luta da defesa do PT. Então, acho que isso é uma coisa boa do Gilmar, né? Que vai ser muito importante na campanha. Então, é um pouco isso. Eu acho que essa é a trajetória que nós temos, tanto eu quanto o Gilmar, e que culminou nos 2 sendo pré-candidatos, eu a vereadora e ele a prefeito de São Paulo. Eu acho que tem a ver com essa história de luta da defesa do PT. Eu acho que uma coisa é muito próxima da outra. É isso. Além dessa questão de defesa do partido e todos os problemas sociais que precisam ser enfrentados, o que mais que te motivou a tentar a sua primeira pré-candidatura para a Câmara de Vereadores? O que mais que te motivou a tomar esse passo? É uma pergunta que as pessoas têm me feito, porque as pessoas me conhecem há muitos anos, né? Eu nunca fui candidata a nenhum cargo no Legislativo, nem no Executivo. No geral, as pessoas perguntam, nossa, por que você está sendo candidata agora? E eu não tinha muito parado para pensar nisso, porque na militância da gente as coisas vão acontecendo, né? E você vai entrando aonde é necessário, onde é preciso, dependendo da situação. Mas eu acho que é significativo eu ser candidata agora. Eu acho que a conjuntura que nós estamos vivendo, acho que nós vivemos um período desde que eu me filiei, claro, um período de muita luta, mas um período onde a gente estava, eu diria, na ofensiva, né, que culminou, inclusive, com a eleição do Lula, né, no primeiro mandato. E eu penso que desde o golpe, desde a campanha que foi feita na eleição do segundo mandato da Dilma, e depois o golpe que veio, nós conseguimos vencer a eleição do segundo mandato da Dilma, com muita dificuldade, né? Porque os ataques já começavam, já estavam ali, a gente já estava vivendo eles, e depois, com o golpe, o Bolsonaro, o Temer assumindo, né, a presidência, foi um período de retirada de direitos. O Temer, por exemplo, tentou fazer a reforma da Previdência, não conseguiu, mas fez a reforma trabalhista, que foi um golpe nos trabalhadores.
Então, depois, assim, e aí, com a prisão do Lula, né, a gente ficou numa situação mais difícil ainda, né, de mais ataques contra nós. A prisão do Lula veio na esteira do golpe, né, veio junto com o golpe. Por quê? Porque se o Lula fosse o candidato à presidência, e ele seria, se ele não tivesse sido condenado pela farsa da Lava Jato e preso, para a burguesia, para as elites, para quem, sabe, para quem estava no poder, para quem deu o golpe, né, para quem tirou a Dilma, para quem pôs o Temer, para quem queria retirar direitos, seria uma derrota para eles. Então, eles, como o Lula ia ganhar a eleição, eles foram obrigados a colocar o Lula na cadeia, obrigados no sentido de que era a única saída que eles tinham, né, era pegar o Lula e botar na cadeia para impedir que ele fosse candidato. E aí que culminou com a eleição do Bolsonaro. Hoje, eu vejo muitos deles, né, o PSDB, por exemplo, falando contra o Bolsonaro, mas eles são responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Foram eles que deram o golpe contra a Dilma, foram eles que fizeram isso no país, foram eles que tiraram uma presidente eleita pelo povo, e foram eles os responsáveis também pela eleição do Bolsonaro, porque a eleição do Bolsonaro veio nesse processo. Então, eu acho que a gente estava vivendo já um período muito grave na nossa história, né? E com a pandemia, bom, aí não tinha mais... Aí a situação apareceu, eu costumo dizer, desde o começo a gente fala aqui, que o que aconteceu na Brasilândia com a pandemia, quando a Brasilândia foi durante algumas semanas o primeiro lugar em número de mortes, e tenho certeza em número de contaminados também. Nós só não temos esse dado porque não tem teste. Na Brasilândia as pessoas não fazem teste, as pessoas não sabem quem está doente, quem está ou quem não está doente. Então, a pandemia, mas assim, ela escancarou uma coisa que nós que já vivemos aqui e vivemos em outras periferias de São Paulo também, já sabíamos, porque que nós não tínhamos condição de enfrentar o que estava vindo pela frente, porque toda a nossa infraestrutura aqui, ela não permitia que a gente enfrentasse essa pandemia. E aí eu entro no que é o problema da pandemia na periferia. Eu falo da Brasilândia, mas eu tenho conversado com companheiros de outras regiões e vejo, é o que acontece em outras periferias também. Nós temos um problema sério de urbanização, né, das casas, nós temos um problema sério de crescimento desordenado, né, onde o Estado nunca teve um projeto de crescimento para a região, então as casas vão sendo construídas com a estrutura que nós somos capazes de dar. E aí você tem um problema de saneamento básico que você não tem. Você tem diversos lugares aqui que o esgoto corre a céu aberto. O problema da água nas torneiras, quando começou a pandemia, uma das coisas que a gente andava pelo bairro antes da pandemia, fazendo reuniões, uma das coisas que as pessoas falavam muito é que não tinha água. Ah, hoje não tem água, amanhã também não tem água, faz 3 dias que não tem água na minha torneira. As pessoas não têm caixa d'água. Então, não tem água, não tem saneamento básico, as moradias estão em situação precária. E aí, o sistema de saúde é cruel. As unidades básicas de saúde foram todas entregues na mão das organizações sociais, então, no sentido de você ir perdendo a qualidade do serviço público, as que tem. Porque nós aqui temos, por exemplo, uma reivindicação desde muito tempo, de 2 UBSs, que inclusive nesse sábado agora, dia 29, a gente vai fazer uma atividade cobrando, 2 UBSs, uma no Jardim Damasceno e uma no Jardim Brasília, que há muitos anos nós reivindicamos. Nós levamos então, o Hospital da Brasilândia, que foi feito um projeto na época do Haddad, está até hoje, era para ter sido inaugurado em 2017, está até hoje sem inaugurar. Agora, depois de uma luta que nós fizemos, virou um hospital de campanha para tratar da Covid-19. Então, nós não temos sequer calçadas aqui, em diversos lugares aqui não tem calçada para as pessoas andarem. Então, o lixo não é colhido, você anda nas ruas, você vê o lixo sem ser, não tem um projeto de limpeza do bairro. Então, são tantas questões que nós sabemos o que ia acontecer quando a Covid chegasse, né? E o fato de você não ter saúde básica, você tem muita comorbidade, você tem problema de pressão alta, de diabetes, de asma, pelas próprias condições que as pessoas vivem, de uma alimentação precária, porque você já tem uma situação de uma crise econômica no país, onde metade da população está sem trabalho. Então,
era uma série de fatores que nós... Então, construir o movimento, a Brasilândia Pede Socorro, foi lá atrás, quando a gente falou, vai ter que construir alguma coisa para a gente poder se apoiar e cobrar do governo o que nós precisamos. Então, eu acho que essa é uma luta que a gente tem na região, que é antiga, mas que ao mesmo tempo ela é sempre nova e ela é sempre constante. Então, a minha campanha, na verdade, por que ser candidato agora? Eu acho que tem a ver com tudo isso. Pensando, tem a ver com tudo isso. Tem a ver com todo um contexto que foi acontecendo, que exigiu que a gente falasse, que exigiu que eu fosse candidata, que eu pudesse falar sobre isso, que eu dissesse que é preciso que tenha... tudo isso esteja na Câmara Municipal de São Paulo, esteja numa campanha, esteja sendo dito, esteja sendo falado, e esteja o ano que vem na Câmara Municipal de São Paulo. É preciso que essa situação esteja lá. Eu acho que nós temos que construir uma bancada forte de vereadores do PT com essa ligação com os problemas do povo, né? Então, eu me vi muito dentro disso, dentro desse processo, e por isso que eu achei que era o momento, e coletivamente, sempre, quem se filiou ao PT em 82 e está no partido desde 82, vive no coletivo, não consegue mais viver individualmente, não existe mais uma vida individual, é sempre no coletivo, né? Então, esse coletivo achou que, sabe, esse coletivo dos militantes, do diálogo e ação petista, toda a discussão que a gente vinha fazendo, achou que tinha que ter alguém que falasse sobre isso, né, que discutisse isso e que fosse para a Câmara com essa discussão, para ajudar nessa discussão. Claro, não sozinha, evidente, com uma bancada forte do PT, mas eu acho que a minha pré-candidatura tem esse sentido, de somar na Câmara essa luta. Então, eu acho que é por tudo isso que eu acabei sendo candidata, e nunca tinha sido antes, né, nessa conjuntura com o Bolsonaro, com o Covas. Então, nós estamos numa situação que é importante agora ser candidato. Entendo. E essa conjuntura hoje, muito adversa, né, que é muito, não só a questão da pandemia. A pandemia ela potencializou já os diversos problemas, né, que na nossa sociedade, na nossa cidade. Então, eu te pergunto, você falou de eleger uma bancada de vereadores do PT forte na Câmara, e aí, dentro desse, vamos pensar assim, 2021, no pós-pandemia, que vai ser um ano muito difícil, como é que você enxerga o papel da Câmara como um todo na execução das políticas para a cidade? Né? O PT vai ter sua bancada lá e tal, representativa, mas assim, da Câmara como um todo, né? Nesse diálogo com a sociedade, na proposição das políticas, como é que você enxerga o papel da instituição Câmara Municipal? Eu penso que é um lugar importante. Eu penso que se nós conseguirmos uma bancada forte de vereadores do PT, conseguir levar essa discussão sobre essas questões todas que eu falei para dentro da Câmara Municipal, como hoje nós temos vereadores do PT lá que levam, eu acho que vai ser muito importante o ano que vem. Porque esse ano foi um ano estranho, né? O ano da pandemia. E uma das coisas que as pessoas começaram a falar, né? Não que não falassem antes, mas ficou mais evidente, é o problema do serviço público, né? Nós vínhamos de um período com essa série de ataques, que aconteceram, onde essa discussão do serviço público, eu digo sempre que começou a acontecer um canto de sereia, que talvez as parcerias público-privadas, as organizações sociais, a iniciativa privada, uma saúde mista, né? Aquela coisa de graça, de graça é engraçado, não falar, mas gratuita só para quem precisa. Tem isso muito nas universidades. Eu acabei de ler hoje uma matéria no jornal que acho que é o Mourão que diz, é verdade, eu não li a matéria inteira, mas a chamada que o Mourão diz que quem pode tem que pagar a universidade. Então, esse discurso de privatização, ele começava a aparecer. Com a chegada da pandemia, acabou.
né? Por exemplo, quem sempre dizia que tem muito serviço público, quem era contra o SUS, né? Quem é contra o SUS, né? Quem é contra o serviço público parou de ter coragem de falar, porque se de alguma forma a gente tem conseguido a tragédia na pandemia não é maior, é porque nós temos um sistema único de saúde, com todos os problemas, com todos os defeitos, com tudo que ele precisa ainda resolver, mas de alguma forma tem algum serviço de saúde público que funciona, algum sistema unificado. Imagina uma situação em que os que querem destruir o SUS querem destruir na verdade, querem destruir a saúde pública, né? É isso que significa. Os caras querem destruir a saúde pública. Eles querem ir para a saúde privada. É só ver o Bolsonaro, esse governo. Eu lembro que alguém me perguntou numa manifestação o que significava para a periferia o Bolsonaro ficar mudando de ministro da saúde. Não significa nada, porque quando ele põe um ministro lá, se ele muda, se ele não muda, se ele fica com um ministro, sem ministro, para nós é a morte, sempre. O governo Bolsonaro é sempre a morte, porque os ministros que ele põe lá é para defender a saúde privada, não é para defender a saúde pública, que é o que nós precisamos. Nós precisamos de saúde pública. Então, se ele tem ministro, se ele não tem ministro, não faz diferença, porque quando ele não tem nada. Quando ele põe, é para defender a saúde privada. Então, para nós, esse governo é a morte, tendo ministro, não tendo ministro, nós vamos morrer, né? Com esse governo, e que a gente precisava de um governo que tivesse um ministro da saúde cuja prioridade fosse o serviço público, fosse a saúde pública, e nós sabemos que nesse governo nunca vai ter, esse governo não defende a saúde pública, então nunca vai ter. Por isso que a gente, por isso que eu lembro que eu disse, tem que pôr fim nesse governo. A saída para nós periferia não é discutir qual é o ministro que o Bolsonaro vai pôr da saúde, é dizer que ele tem que acabar. Quer dizer que o governo Bolsonaro tem que cair, porque senão nós vamos continuar morrendo. E nós continuamos morrendo. Veja que isso faz quase mais de 2 meses, nós continuamos morrendo, as mortes não caem, né? E continuamos não sabendo quem está doente, porque os testes não chegaram. Então, é uma discussão que eu acho que a gente... Então, por que a Câmara é importante? Né? Por que eu falei isso? Por que a Câmara é importante? Porque você pode levar para dentro da Câmara Municipal a discussão do serviço público. Isso é o foco. E o que é, dentro de uma Câmara Municipal, você discutir o serviço público? É você discutir que não tem mais que ter organização social de saúde. É você dizer que dinheiro público é só para o serviço público. É você dizer que os funcionários que vão trabalhar no Hospital da Brasilândia aqui e no Hospital Sorocabana, que nós estamos levando uma luta para reabrir, são servidores públicos concursados. São pessoas comprometidas com o serviço público, com um plano de carreira, com aposentadoria, com formação, não ligados a organizações sociais, não contratados, pessoas que vão vir para a saúde pública através de concurso, vão vir para a educação pública através de concurso, vão vir para o transporte público, para a urbanização, para o saneamento, para tudo que a gente precisa, para o serviço público. Então, eu acho que a primeira discussão é acabar com a privatização nessa cidade, porque o Covas privatiza tudo o que passa pela frente, tudo. Esses governos do PSDB estão entregando tudo que nós temos para a mão dos empresários. E quando você entrega para a mão de empresário, qual é o objetivo? O lucro. O objetivo não é a saúde, não é a educação, não é o transporte, não é o saneamento, não é a assistência social, é sempre o lucro. E nós queremos, então, valorizar os servidores públicos é uma tarefa que na Câmara dá para fazer, e muito. Resolver essa questão da privatização, sim, é uma tarefa que uma bancada grande do PT e forte pode fazer, e muito. Então, dinheiro só para o público, só para o público. Então, essa é uma discussão. Segunda discussão, o problema da arrecadação. Nós vivemos esse problema. Onde nós vamos tirar dinheiro para investir na periferia? Tá, da onde? Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Quando tiver o dinheiro, é evidente. Nós queremos que venha para a periferia, mas nós queremos que vá para a cidade inteira. Agora, quando tem pouco dinheiro, vai um pouquinho para cada lugar e não resolve o problema do centro, não resolve o problema da periferia, não resolve. Então, o problema da grana é muito importante. Tem uma questão que é muito importante, que é o problema da dívida do município. Com essa pandemia agora, o orçamento da cidade tem que remeter 10% da arrecadação para pagar a dívida. Com essa pandemia agora, foi suspenso isso, os municípios não precisam repassar. Então, por exemplo, mas o ano que vem vai começar a ter que repassar novamente o dinheiro da dívida, que já foi paga, aliás, diga-se de passagem.
né? O Haddad fez lá atrás uma renegociação da dívida que nem foi uma negociação maravilhosa, mesmo assim sobrou um monte de dinheiro para São Paulo. Então, o ano que vem tem que discutir isso. Nós temos que continuar não pagando a dívida. Não pode pagar a dívida. A Câmara Municipal pode lutar para melhorar o problema do IPTU. Nós temos um problema gravíssimo do IPTU. Quem tem casas pequenas, não tem grana, quem paga mais IPTU do que os grandes proprietários. Tem que taxar as grandes propriedades, fazer um IPTU progressivo, fazer um IPTU que quem mora na periferia paga menos, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais. Prédios enormes, inteiros, abandonados do centro. Aliás, dívidas de IPTU monstruosas que existem, né? E mesmo assim eles pagam pouco. Então, essa questão do IPTU é importante. E os impostos, ISS dos grandes bancos, das grandes empresas. Então, você tem que ter uma política de arrecadação que permita que a cidade possa investir na periferia. Porque eu digo sempre isso, nós precisamos de dinheiro. Sem dinheiro, não tem como fazer o que é preciso fazer. Nem na Brasilândia, nem em nenhum lugar de São Paulo. Então, nós precisamos ir atrás de onde está esse dinheiro. E no plano federal, uma questão importante, por exemplo, é a emenda constitucional 95, que congela os investimentos públicos por 20 anos. Então, o PT lutou contra isso. Né? Nós temos que lutar, nós temos que tirar isso, nós temos que acabar com essa emenda. O Guedes acabou de dizer que vai votar uma PEC, ele tem uma proposta de emenda constitucional que garanta, que diga que pode suspender e cancelar concursos públicos e pode reduzir salário do servidor público. Então, no momento que nós estamos na maior situação precisando de serviço público, do ponto de vista federal, os caras vão cortar recurso de novo. Então, eu acho que essa é uma discussão que a Câmara pode fazer. Por exemplo, agora, são tantas questões, o Covas acabou de desmontar a Covisa. Os vereadores do PT estão lutando, que é a Coordenadoria de Vigilância em Saúde em São Paulo, estão lutando para reverter. Ele está desmontando a vigilância em saúde em São Paulo no meio de uma pandemia. Então, eu acho que a Câmara tem esse papel de levar essa discussão lá para dentro e conseguir aprovar projetos e fazer discussões para isso. Lili, como você mencionou já anteriormente, a pandemia ela evidenciou ainda mais a importância do serviço público, principalmente do SUS, né? E aí está toda uma rediscussão na sociedade a respeito do funcionamento do Sistema Único de Saúde para além do combate ao coronavírus. E um ponto que tem começado a ter um pouco mais de destaque, mas ainda não está recebendo a importância que merece, é a questão da saúde mental, que no SUS recebe tratamento preferencialmente pelos CAPs, né, os Centros de Atendimento Psicossocial, que têm sido constantemente sucateados e abandonados. Você concorda que esse é um tema muito importante para a discussão da sociedade e para o investimento público ser maior? Essa questão da saúde mental para a população, né, de São Paulo, para aqui, para as periferias, mas de forma mais específica, é um problema que sempre me preocupou muito, né, muito de antes da pandemia. Nós aqui na região, por exemplo, durante muitos anos éramos atendidos por um CAPS, que era em Pirituba, que era um CAPS álcool e drogas lá em Pirituba, que é longe daqui, difícil de você chegar, era o único CAPS que existia na região. No governo do Haddad, foi implantado um CAPS aqui na Brasilândia. Mas se você imaginar para uma região tão grande quanto essa, você ter só né, um lugar específico para você tratar da saúde mental da população, é muito pouco. Né? E ainda com o fato de que a quantidade de funcionários né, de trabalhadores de saúde mental nesses lugares é muito pequena para atender a população. Então, a gente tem um problema que é anterior à pandemia, que é que saúde mental não é tratada na periferia. Né? Então, todos os problemas, todas as questões que dizem respeito à nossa saúde mental, como, por exemplo, depressão, ansiedade, ou sintomas, ou doenças, problemas um pouco mais graves de saúde mental, não tem tratamento. Então, é uma situação que as pessoas ficam completamente abandonadas nisso, né? Elas não têm aonde recorrer.
Não tem como você ter você não tem uma rede de atendimento que permita que as pessoas, aos primeiros sintomas de qualquer problema mental que ela tenha, ela possa ter acesso a um profissional de saúde para que cuide desse sintoma, desse problema, dessa questão que aparece e resolva no começo, né? Então, você tem uma coisa que vai se arrastando. Então, muitas vezes, uma questão que é pequena, que é uma depressão localizada por algum motivo, ela se transforma em alguma coisa muito grande, porque você não tem um tratamento na base. Por quê? Porque você não tem essa política de saúde mental. Então, isso é uma discussão que eu acho que, em relação ao serviço público, nós precisamos fazer, dar importância para a saúde mental da população. Construir, equipar, fazer concurso público e trazer trabalhadores, né, profissionais especializados em saúde mental para a periferia para tratar dessas pessoas. Então, por exemplo, fazer concurso para psicólogo, fazer concurso para psiquiatria, fazer concurso para terapia, fazer lugares onde essa população possa se sentir acolhida neste problema que ela está tendo, que ela tem, e poder tratar. Então, muitas vezes tem o problema do alcoolismo na periferia, ele tem muito a ver com isso. A pessoa está em sofrimento e ela precisa aplacar esse sofrimento. Então, muitas vezes o álcool ou outras drogas mesmo, elas entram como uma forma de diminuir esse sofrimento, né? De reduzir esse sofrimento. Por quê? Porque você não tem profissionais especializados para tratar. Então, eu acho que isso é um problema que... e agora, evidente, assim, na pandemia, claro que isso piorou bastante, né? Profissionais, por exemplo, da educação, a gente viu muitos relatos sobre isso. Pessoas que perderam parentes queridos, próximos, com a Covid-19, perdeu o pai e a mãe, perdeu um filho, perdeu a avó, perdeu o tio. Não tem nenhum tipo de tratamento psicológico, não tem nenhum tipo de acolhimento, né? Então, eu acho que apareceu agora, mas é um problema anterior. É como eu disse, na verdade, todas essas questões já existiam na periferia e elas foram escancaradas com a pandemia. E o fato de que nós não somos tratados do ponto de vista da nossa saúde mental ficou escancarado com a pandemia, mas é um problema anterior. A gente não tem mesmo acesso a esse tipo de tratamento. Então, essa é uma luta que eu acho que a gente tem que discutir e levar nessa campanha também. Lili, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa sorte na sua campanha, na sua pré-campanha e na sua futura campanha. E pode contar com o Desejo de Perdizes nessa caminhada. Eu é que agradeço aos nossos companheiros do Diretório Zonal de Perdizes pela oportunidade de falar e tenho certeza que nós vamos nos encontrar aí durante essa campanha muitas vezes. Muito obrigada.